Fala, povo de Deus, povo abençoado, aqui é a Thalita Trindade do canal Diário da Thali. Essa semana, uma palavra tem vindo sempre ao meu coração e à minha mente, creio que é o Espírito Santo fazendo eu pensar nela mais vezes. E eu gostaria muito de compartilhar com vocês, tanto é que quando começou a arder essa palavra no meu coração essa semana, eu pensei na hora em gravar o vídeo e postar no diário. Vamos lá. Vai falar sobre Gênesis capítulo 18, exatamente, que vai relatar que 3 anjos aparecem a Abraão. Mas o versículo que eu gostaria de relatar aqui é o 9 e o 10 e o 11 e o 12. Vamos lá. E eles lhe perguntaram, onde está Sara, tua mulher? Ele respondeu, está ali na tenda. E um deles lhe disse, certamente voltarei a ti no ano que vem, e Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram idosos, de idade muito avançada, e Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Então Sara riu consigo, dizendo, terei ainda prazer depois de idosa, e sendo meu senhor também já velho? E o Senhor perguntou a Abraão, por que Sara riu? E disse, será verdade que eu, já idosa, darei à luz a um filho? Há alguma coisa difícil para o Senhor? Voltarei a ti no tempo determinado, no ano que vem, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou. Como que se nega isso, gente? Não ri. Ao que ele respondeu, não negues, você riu. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Enfim, eu nem precisava ter lido esse último versículo, mas é muito, muito bizarro esse versículo e essa história, porque eu fico imaginando nós, hoje em dia, não é muito diferente. O Senhor, muitas das vezes, nos lança algumas promessas. E quando Ele nos lança algumas promessas, a gente às vezes dá risada dessas histórias de Sara aqui, né? Que Sara riu, depois negou, meteu o louco ali. Mas conosco não é diferente, porque existem promessas que Deus nos faz. E às vezes cumpre-se rápido, mas tem hora que não vai se cumprir com rapidez. E aí a gente fica, não, é mentira. A gente começa a desanimar, a gente duvida da profecia, a gente duvida do profeta, a gente duvida se aquilo, a gente começa a duvidar de tudo. E aí, ao ponto da gente começar a ser sarcástica, porque às vezes é tanto tempo esperando aquilo acontecer, e aquilo não acontece e só vem a promessa. Vai acontecer, vou vir, vai dizer o quê? Daqui 1 ano, daqui 2, conta 10 dias, E fica naquela história, e aí no fundo a gente acaba rindo. Só que é muito engraçado, porque essa semana mesmo eu ouvi em uma outra pregação falando como Deus, ele sonda o nosso pensamento. Então não adianta às vezes a gente escuta Deus prometendo, e nós às vezes escutamos Deus renovando a promessa, e às vezes o tempo da espera mata a esperança. E é isso que não pode acontecer conosco, né? Dessa espera matar aquilo que o Senhor nos prometeu. Ele é imutável, sua palavra não muda, ele vai fazer. A gente acreditando ou não, ele vai fazer. E pronto, acabou. Né? O que acontece é que ele faz no tempo dele. Muitas promessas ele tem que nos aperfeiçoar para poder receber. E aqui o que eu gostaria de trazer para vocês é essa questão de que muitas das vezes a gente acha que as promessas não vão ser cumpridas porque elas já passaram por muito tempo. Quando eu era mais nova, eu estava até relembrando isso essa semana. Eu tinha uns 11 anos. Tem um pastor que já dorme no Senhor, que ele... Tá horrível ficar olhando pra cá. Eu gosto de me ver. Eu gosto de ficar olhando pra cá. Mas se eu olhar pra cá, vai ficar meio torto. Mas tá bom, vou olhar pra cá. Pra eu me ver. Porque senão parece que eu tô ficando vesga. Mas vai ficar torto o vídeo. Vou olhar pra cá então. E aí, esse pastor que já dorme no Senhor, um dia em um culto, em um congresso, o Senhor usou a vida dele pra falar, pra liberar sobre a minha vida uma promessa. A promessa de que eu iria reger a mocidade, cuidar dos jovens. Eu tinha uns 11 anos. Eu lembro como se fosse hoje, porque aquela promessa
ardeu no meu coração porque era um desejo que eu tinha já desde criança. Eu amava a mocidade, eu achava a coisa mais linda do mundo, aquele grupo. E eu falava, um dia eu vou reger eles, um dia eu vou liderar eles. Eu falei isso com uns 11 anos de idade. E aí com 11 mesmo, o Senhor fez essa promessa. Mas a promessa se cumpriu quando eu tinha 12? Não sou Jesus que começou a trabalhar com 12, não. Tô brincando. Essa promessa foi acontecer mesmo, eu sempre ali, sempre empenhada, sempre trabalhando nos bastidores, ajudando como secretária, ajudando como a decoração, ajudando em um monte de coisa, sempre envolvida. Mas a promessa veio de fato se cumprir quando eu tinha uns 24 anos, mais ou menos, 25 anos por aí. Então você vai vendo que tudo tem um tempo, tem tempo determinado para todas as coisas, e ali o Senhor foi me aperfeiçoando, foi me preparando, foi desenvolvendo paciência, desenvolvendo sabedoria, discernimento, desenvolvendo habilidades, desenvolvendo criatividade, desenvolvendo dons que outrora eu não teria. E precisou passar pelo processo de todo esse tempo, o cabelo tá meio torto, passar por esse processo até chegar ao cumprimento da promessa. E porque o Senhor me prometeu com 11, foi acontecer lá para 24, para 25, ele mentiu? Não, mas eu tive que esperar todo esse tempo. É que existem promessas que parecem que não vão chegar porque são doloridas, né? Isso era algo que eu almejava ali na casa do Senhor. Mas existem promessas que nem eu espero a salvação de alguns entes familiares, tal, entes queridos, que até agora não se cumpriu. Mas existe uma promessa. Eu tenho muitas outras promessas também. Tenho promessa de ser milionário. Tô esperando esse dia se cumprir, tô brincando. Isso aí Deus não prometeu, não. Mas existem promessas que a gente espera. E não quer dizer que não, porque está demorando, né? A gente pode até rir como Sara. Mas vocês viram que mesmo ela rindo, porque essa mulher já tinha tanto tempo de vida e ela já tinha visto tanta coisa, já tinha demorado tanto para tanta coisa acontecer, que aos olhos dela era tão impossível que ela riu, porque não foi de maldade, porque tipo, aos olhos dela não tinha como, não tinha possibilidade. Tipo, não, Deus teve todo o tempo do mundo para cumprir essa promessa. Aí ele vai cumprir agora que eu já tô quase ficando gaga, velha, super avançada em idade, meu ciclo já se foi, tudo aconteceu, é agora que Deus quer cumprir a promessa? Até parece, tipo, na cabeça dela deve ter pensado 1 milhão de coisas, porque... Mas não, né? Pro Senhor não tem tempo, o tempo do Senhor é diferente do nosso. Então eu gostaria de deixar essa palavra para vocês. Para falar o quê? Que Deus que promete é o Deus que cumpre. E o Deus que vai renovando a promessa não quer dizer que quando ele renova que vai acontecer no outro dia. Não. Nesse período que eu tive dos 11 anos aos 24 para 25, quando a promessa foi cumprida de fato, Deus foi renovando a promessa. E muitas outras vezes, usando profetas, usando em sonho, usando... a minha própria vida, o Espírito Santo falando comigo mesmo. Então, assim, Deus, ele vai falando conosco. É que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Então, não duvide. E ainda que dê vontade de rir como Sara, muitas das vezes de promessas que o Senhor nos fez, e acontece, né? E só não nega, não. Tipo, se você riu, pronto, deu risada assim, Senhor, ó, porque realmente eu não acredito não, tá? Eu sei que o Senhor tem poder para tudo, mas na minha vida, porque é muito fácil, a gente às vezes acredita na promessa do outro. Mas quando a promessa é nossa, a gente põe um monte de dificuldade, como se nunca fosse se cumprir. E não é bem assim que funciona. Então, a palavra de hoje é: não duvide da promessa de Deus, não duvide da promessa que Deus te fez. Se você tem certeza que Deus te prometeu, querido, querida, vai se cumprir. Não importa o tempo. O que importa é a palavra dele que não volta vazia, sem antes se fazer cumprir aquilo que lhe apraz. Amém? Acredite na promessa, acredite que tem tempo para tudo e não vai sair igual doido e doida rindo igual Sara não, hein? Pelo amor de Deus. Mas é isso, povo, é essa palavra. Acredite na promessa, porque ela vai se cumprir. Aproveita esse tempo todo da espera para poder ver o que o Senhor está querendo comigo, o que o Senhor está me moldando, o que eu preciso me aperfeiçoar. Se o Senhor me entregar a promessa, aquilo que eu tanto almejo, aquilo que o Senhor tem me prometido, estou pronta, estou pronto. Né? O que eu preciso mudar, o que eu preciso ampliar a visão, o que eu preciso. Então, começa a olhar de forma diferente. O que você precisa mudar para poder receber a promessa do jeitinho que Deus
reservou pra você, tá bom? E vai ser maravilhoso o dia do cumprimento. E pra aqueles que eu conheço, chama aí pro culto de ação de graças, hein? Epa, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Era essa a palavra que eu gostaria de compartilhar. Espero que esse vídeo alcance os corações que estão, às vezes, angustiados pelo tempo da espera. Mas o Senhor está falando, confia, acredite que Ele é fiel, tá bom? Assim como foi na vida de Sara, Ele também vai ser na minha e na sua vida. Beijo, fiquem com Deus.